Bem, estamos de volta com o programa Em Pauta, aqui pela sua TV Canção Nova, e hoje conversando sobre as UPPs, Unidade de Polícia Pacificadora. A paz é o que todo mundo quer, não é verdade? Viver bem, viver em sintonia com Deus, com a natureza, com o ser humano, construir uma sociedade melhor, mais solidária. Está presente dentro de nós, todos nós queremos isso. Queremos viver o bem, dar, não é, passos nessa direção. Infelizmente a gente sabe que outras coisas vão entrando aí, como dizem os jovens, colocando areia no meio disso, e aí vamos colhendo esses frutos nem sempre doces, né? Mas ao contrário, muito amargos. Mas é o que estamos conversando nessa noite, um tema realmente muito importante. Estamos falando aqui do Centro Educacional Terra Santa, na cidade imperial de Petrópolis, onde estamos conversando aqui com o Frei Antônio Mose e o professor Gustavo Hecker, que é consultor e professor na área de segurança e defesa. Olha, nesse terceiro bloco, como nós sempre fazemos aqui no Em Pauta, a gente quer, né, dos nossos convidados aqui alguma orientação prática, o que pode ser feito depois de entrarmos um pouco na complexidade do problema, não é? Então, o que pode ser feito em relação a isso? Mas nesse tocante aí a participação efetiva da igreja nas soluções também de sociedade, eu queria saber do Frei Mose o que pode ser feito nesse sentido, já que não é de agora, temos também aí um discurso de que não, o governo caminha para um lado, né, a igreja tem que ir por outro, não tem que intervir no trabalho do outro. É isso mesmo, Frei Mose? Ou pode ser feito alguma coisa aí na linha mais comum? De novo, eu tenho que voltar ao professor Heck, que homem corajoso. Ele não tem medo de dizer, não, porque tem política aí que só quer mesmo é aparecer, ganhar uma eleição, tudo continua na mesma, e aí ele levantou o problema de fundo. Em primeiro lugar, o Brasil, quer queiram, quer não, é profundamente cristão. Essa que é a verdade. Claro que nós conhecemos a nossa história, não é lá muito edificante, sobre os mais diversos aspectos, mas a força da igreja, ela sempre se fez notar. Segundo lugar, já desde 1890, para não ir mais para trás, lá para os profetas do Antigo Testamento, a igreja tem o que se chama ensinamentos sociais, nos quais ela pauta um certo caminho do bem-estar da sociedade. Por exemplo, a questão da honestidade, a questão, eu diria assim, da honestidade em termos da administração pública, a participação de todos os segmentos da sociedade, é a verdadeira democracia, onde realmente haja participação. E, naturalmente, não é, os chamados valores éticos. Não adianta, sem ética você não vai a lugar nenhum. Agora, já que o nosso amigo aqui é tão corajoso, também vou dar uma de corajoso. Não é? Gente, que seriedade é essa em que o povo clama por uma lei, não é, da ficha limpa, que passa pelo Congresso e que depois é abafado? Como é que nós ficamos? Quer dizer, nós somos a favor da ficha suja. Se nós continuarmos por esse caminho, nós nunca vamos encontrar solução. Por mais importante que seja educação, saúde, claro, mas não vamos chegar a lugar nenhum. Ou seja, a honestidade, não é? A consciência política, a vontade política que ele usou tantas vezes, mas uma consciência política que eu estou aqui a serviço do bem comum e por um curto espaço de tempo. Aí eu sou meio revolucionário. Eu acho que nós devemos chegar, não sei se o senhor vai concordar também, os nossos telespectadores, vai ter que chegar um ponto em que a população tem que ter o poder de caçar certas pessoas, vetar, você não pode continuar, nós confiamos em você, você não está correspondendo. Claro que não pode ser assim por qualquer coisinha, claro, mas há figuras aí estranhas, não é? Exercendo cargos de suma importância em que a gente fica meio espantado. E tanto se fala, né, de reforma política, reforma tributária, reforma do judiciário, reforma até no âmbito militar, mas essa reforma ética, essa reforma moral, essa reforma dos valores, ela está na base, né, Frei? Exatamente. Sem isso não se vai a lugar nenhum. E eu acho que aí é que não é só a igreja. Já tocamos, é a família,
A escola, ele sugeriu que estão querendo, assim, colocar areia no ensino religioso. É fundamental, se você tiver um ensino religioso, nós vamos para onde? Não é? Pois é é. o pouco que nos sobra. Mas eu espero que não aconteça e a gente não vai permitir isso. Mas, de qualquer forma, a importância não só da Igreja Católica, não. Eu diria da religião, da religiosidade, do Perfeito. estar ligado a Deus, religar a transcendência. Caso contrário, mesmo a melhor das pessoas, ela não vai a lugar nenhum, porque ela não tem o caminho, a verdade e a vida. E aí a Comissão da Verdade, nós talvez voltaremos um dia quando tivermos coragem, né? Pois é. A coragem, e aí nós chamaremos o nosso professor Reca aí, porque ele é corajoso mesmo. Tá certo. Professor, fala... Eu Sim, posso fazer uma intervenção Pode, por do favor. Frei Moser muito boa aqui, é o seguinte: o jovem mede, observa os exemplos que vêm de cima. Lamentavelmente, no Brasil, os exemplos que vêm de cima contrariam tudo que existe em termos de ética, em termos de moral, em termos de princípios. O que resta a esse jovem? Acreditar em quê? Pois é. Já não tem a base religiosa. Por quê? Porque a base religiosa, e o Frei foi muito honesto, muito claro, nós não estamos falando aqui do ensino católico, estamos falando da religiosidade. Religiosidade. Perfeito. Ou seja, eu tenho que acreditar em algo que está acima de mim. Se eu não tenho esse parâmetro, eu estou sem objetivo, eu estou sem um norte. Eu estou inteiramente perdido. E é isso que acontece. Por que essa desagregação familiar? Porque, na verdade, talvez isso seja oportuno para introduzir na sociedade exatamente essa onda de suborno, corrupção, falta de princípios, para permitir que isso ocorra. Na verdade, na hora em que a população fosse chamada a dizer, olha, eu nesse último ano não gostei do político que eu votei, não atendeu às propostas que me foram apresentadas, consequentemente eu não quero mais ele, eu vou querer um outro. Isso acontece em alguns países. Sim. Isso chama, usa o termo, é um termo estrangeiro, recall, como negócio de automóvel, quebrou, vai lá, não, fazer uma chamada para... Isso é uma reforma política. Nós estamos assistindo aí um debate de reforma política. O que está acontecendo na reforma política? Está se chegando à conclusão de fazer uma lista de deputados e votar numa lista. O senhor vota, eu voto. O meu candidato, que pode ter um número de votos extraordinário, não vai ser eleito porque um candidato da mídia, um candidato produzido, teve muito voto e elegeu uma série de outros deputados com um voto muito inferior. O senhor não está falando de ninguém, não. Não, não. não. Eu falei produto da mídia. Talvez esteja entendido, é produto da mídia. Esse país, aliás, teve muitas figuras, produto da mídia, que mostraram o que aconteceu. Então, quer dizer, eu acho que é isso, né? Quando o senhor falou aí de o que precisa, o ensino no país. O ensino é uma coisa... Nós perdemos a qualidade no ensino. Abandonamos, Frei, o ensino profissionalizante. Eu não preciso necessariamente ter bacharéis. Eu preciso aproveitar uma mão de obra que necessariamente não precisa ter uma formação acadêmica, mas é uma mão de obra muito boa em termos de qualidade e de técnica. Sim, mas e essa é uma crise que hoje os vários setores, por exemplo, o setor médio, industrial, e também até a própria construção civil, porque hoje até para ser gari você precisa ter o ensino médio. E essa é a ausência, você tem vagas, mas você não tem pessoas qualificadas. Pior, nós estamos chamando gente de fora do país para suprir essas necessidades. Estamos empregando gente de fora em detrimento da nossa população. Eu me lembro muito bem, Frei, eu fui uma vez a Blumenau e tinha um alemão lá naquelas fábricas de cristal e tal, o senhor lembra, a Hering tinha outra. Imagina, é pertinho da minha terra, Blumenau é um bairro de Gaspar, Gaspar é o centro. Eu conheço Gaspar. Ao contrário. Eu sou casado com uma catarinense, então eu conheço bem. Eu já percebi que devia ser. Mas veja bem, o que me dizia esse alemão? Ele dizia, olha, professor, a qualidade desse operário aqui é superior aos operários que nós temos lá na Alemanha. E seja um sujeito que tem imagina esse homem treinado, porque o brasileiro tem uma coisa fantástica.
O brasileiro tem uma capacidade de superação extraordinária. E tem uma coisa que vai ser um ponto essencial nesse mundo, apesar de todos os problemas. O brasileiro é alegre, o brasileiro é uma pessoa que é bem visto no mundo. Dizem, não é por causa do futebol, por causa do carnaval, das meninas, da mulher brasileira, que graças a Deus são todas muito bonitas. Mas não é só isso. É essa empatia que o brasileiro tem de se relacionar, esse espírito de colaborar, esse espírito de... Por que não vamos aproveitar essa oportunidade que a gente tem? O ensino é fundamental, fundamental. O ensino profissional, formação de base. Eu acho que o ensino de base é uma coisa que o Estado tem a obrigação de ser. Não se discutiu tanto o Estado mínimo. O que era o Estado mínimo? O Estado mínimo é educação, saúde e segurança. Nesses 3 pontos, o Estado tem péssimos indicadores. No que é o Estado mínimo? No que é o Estado mínimo? Então, a educação é fundamental, essas reformas são primordiais. O sistema de saúde, ontem eu vi, há poucos dias eu vi um médico fazendo uma colocação que ele não tinha solução. Ele disse assim, isso aqui é uma coisa terrível, não há saúde pública, saúde pública está condenado. Quer dizer, nós estamos vivenciando essa realidade. E são coisas, professor, muito contraditórias, né? Como um país Agora, não está 7ª economia, quer dizer, um país que hoje começa a ser denominado como rico, ainda convivendo com realidade como essa. Mas sabe uma coisa que é interessante? Quando a gente fala aqui de reforma política, você vê como é que você que está em casa está percebendo como os temas estão relacionados. Estamos falando de um PP, mas olha a complexidade da coisa. Aquilo que é uma máxima cristã, não é? Às vezes, usando essa expressão bom e mal, né? Bem e mal. Às vezes o mal prospera porque o bem se omite, né? Os bons se escondem. E isso, na prática, é muito concreto, porque quando temos, por exemplo, época de eleições, meu Deus do céu, as propostas são as mais terríveis possíveis, a falta de qualidade, a falta de seriedade, a questão da corrupção, os nomes que se repetem, e não temos alternativas. Quase que ficamos refém de A, B ou C, isso é um negócio muito complicado. Essa internalização da pessoa hoje é muito desse desgaste de princípio, de valores. Ele deixa de participar porque ele diz, não, aí está tão confuso que eu vou cuidar de mim. Então, Pois é. ele perde a visão de comunidade, ele perde a visão de conjunto. E isso é uma coisa muito séria, muito séria. Professor, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso programa e eu quero ter uma palavra final, tanto do senhor quanto do Frei Antônio Moser. Claro, no tocante aqui às UPPs, estão aí acontecendo, nós aqui, talvez você esteja perguntando em casa, quer seja você um formador de opinião, político, professor, não é, o cidadão aí empresário, ou pessoa que nos acompanha inclusive nas favelas, vocês estão sendo muito pessimistas. Não, aqui é um pouco o quadro da realidade, mas nós somos pautados pela vida e pela esperança. Mas não tem como essa esperança acontecer se a gente não enfrentar a realidade de fato, não é? Então eu quero ter uma palavra final aqui de esperança a partir das UPPs e até pergunto ao Frei Antônio Moser e professor Gustavo, por favor, esse exemplo do Rio de Janeiro, esse projeto que veio, está aí tendo que correr até por causa dos grandes eventos que teremos pela frente, mas esse primeiro passo também é um exemplo que deva ser expandido para outros estados, para outras capitais em termos de Brasil. E uma palavra final, Frei Moser, por favor. Olha, não tenho dúvida nenhuma, como foi bem acentuado, muita gente deve estar se perguntando, mas falaram de UPPs, falaram de tanta coisa, mas não do principal. Não. Mesmo na questão da profissionalização, não é? Os policiais, não é? As forças armadas, a mesma coisa, profissionalização, alguém que realmente abraça como uma vocação, isso é fundamental, senão acontece o que aconteceu, não é? Quando ocuparam, por exemplo, aí o complexo do Alemão, depois se descobriu que havia muito roubo e assim por diante. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que como primeiro passo é importante. Agora, os outros passos, eles têm que vir imediatamente para não abrir um novo vácuo, mas que de fato
seja o Estado que vai suprir as necessidades básicas, de tal forma que a própria população diga, não, nós não precisamos de droga, nós não precisamos de nada disso, nós já temos o mais necessário para levar uma vida digna, uma vida humana. Agora, eu tenho esperança de que esse exemplo do Rio, como o Rio é tão mal falado, já há 30, 40 anos, né? E tanto assim tem parentes que dizem, não vou te visitar, imagina, bala perdida, imagina, bala perdida, né? Bom, é verdade até certo ponto, mas eu diria, como o Rio de Janeiro é um pouco orgulho do Brasil, na medida que aparece uma primeira bandeira que se levanta, não é? Como na noite de Natal, lá no alto, não é? Da Igreja da Penha, que coisa mais linda. Puxa, é um primeiro passo. Nós esperamos o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, na linha que seja foi um colocado. processo, continuado, né, professor? Sem dúvida. Olha, eu acho que a melhor palavra de otimismo que deve ser colocada aqui, e não é nenhum ufanismo, é uma constatação, uma realidade. Primeiro, a UPP foi uma ação vitoriosa, é uma ação que tem que ser seguida agora pelas unidades de assistência social. Né? O Brasil, como o senhor está afirmando, padre, várias vezes, o Brasil, dentro de pouco tempo, vai ser a 7ª economia do mundo, com perspectiva daqui a 10, 15 anos, ser a 5ª economia do mundo. Ou seja, tem riqueza. O Brasil tem riquezas que serão fundamentais na geopolítica do século XXI. O Brasil tem água, o Brasil tem energia e o Brasil tem alimento. Poucas nações do mundo conseguem ter essa base importantíssima. Ou seja, nós somos um país rico, nós somos um país que tem tudo para um futuro melhor, mas é preciso que haja responsabilidade dos poderes públicos em fazer com que esta riqueza seja redistribuída de uma forma mais igualitária. Não se está aqui dizendo que todos serão absolutamente iguais. O que nós precisamos, e é a responsabilidade do governo, é gerar igualdade de oportunidades, porque em todos tendo igualdade de oportunidades, cada um vai atingir esse ou aquele ponto a partir da sua capacidade pessoal. Mas a igualdade de oportunidade é algo absolutamente indispensável. Tá certo. Olha, e faltou o professor dizer a 4ª riqueza do Brasil, que é a sua gente. Não é verdade? Nós temos essa riqueza que realmente já foi aqui salientado em determinado momento no nosso programa e que faz a diferença no mundo. A riqueza do Brasil são os brasileiros, mas brasileiros que não cruzam os braços, brasileiros que se unem, tomando consciência de quem são e do seu papel na história e que querem fazer a diferença. Hoje estão aí os meios de comunicação, a interação é muito mais facilitada, inclusive para pressionar naquilo que precisa ser feito. Então vamos juntos. Sozinhos não podemos, mas juntos, como é programa na Canção Nova, juntos nós somos mais. Então, a você o nosso muito obrigado pelo carinho, pela sua participação. Com certeza você vai querer rever esse programa. Então acessa lá o nosso endereço eletrônico, não é? Em Belo Horizonte, o nosso blog, blog.cançãonova.com/Belo Horizonte, blog.cançãonova.com/BH, não é? Belo Horizonte, e você tem acesso aí ao programa em pauta desta noite, tá certo? Nosso carinho, nosso abraço, Deus lhe pague aí pela participação, pela acolhida desse programa que já há mais de 5 anos entra pela sua casa nas sextas-feiras trazendo uma boa conversa. Um ótimo final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser.